Bom, nós vamos dar continuidade. A gente tinha parado no comecinho da parte 1. Eu vou reler a parte 1 para que a gente se lembre de onde a gente estava. Ele diz: até o presente, nosso caminho levou-nos a um ponto que eu chamaria de o paradoxo do gozo. Ele estava falando com os alunos, lembra? O paradoxo do gozo, volúpia, orgasmo, tem o prazer e o desprazer. Já falei isso para vocês. Introduz sua problemática nessa dialética, nessa lógica, nesse debate, nesse diálogo da felicidade, onde nós, analistas, quem sabe, talvez nos tenhamos imprudentemente aventurado. Talvez nos tenhamos imprudentemente aventurado pelo seguinte: existia na Associação Internacional de Psicanálise, nessa época estava muito forte nos Estados Unidos, e tinha a ideia do American Way of Life. Você comprava tudo, você podia tudo, era um consumo fantástico, e as análises viraram umas terapias, na verdade, para você ficar muito bem, obrigada. Não tinha nada de dissolver psique. Esquece a psique e trata de flanelar o ego e botar ele uma beleza. Isso é que aconteceu. Bom, apreendemos-lo em mais um detalhe, como que surge mais comumente em nossa experiência. Mas, para conduzi-los até lá e vinculá-lo à nossa trama, tomei desta vez o caminho do enigma, quer dizer, do mistério, do obscuro, de sua relação com a lei. O gozo na relação com a lei, que adquire toda a sua relevância da estranheza, em que para nós se situa a existência dessa lei, na medida em que há muito tempo ensinei-lhes a considerá-la como que fundada no grande outro. O grande outro, num sócio. Você já nasce imerso num universo muito maior do que você. E ali está os seus ideais, está ao mesmo tempo que você é cobrado a ser, etc. Quanto a isso, aí continua ele, agora a gente entra na parte que a gente vai entrar. É-nos preciso seguir Freud, não enquanto indivíduo, o Freud, o Sigmund Freud, em sua profissão de fé ateia, porque Freud não acreditava em Deus, mas como o primeiro que deu valor e direito de cidadania a um mito que fornece, em nosso pensamento, uma resposta ao que se formulara sem razão, mas da maneira mais extensa e articulada a consciência de nossa época. A esse fato, entrevisto pelos espíritos mais lúcidos e bem mais ainda pela massa que se chama a morte de Deus. Bom, isso nasceu de uma frase do Nietzsche chamada Deus está morto, né, que surge de um livro que é uma obra mais importante dele, que é a Gaia Ciência, que aparece isso em 3 partes, a 108, a 125, a 343, na 343, onde ele vai trabalhar com o sentido da nossa alegria. Agora, é importante lembrar que esse seminário que Lacan está dando, é 1969 e ele é a última aula antes de entrar em férias, vai findar 1970. Acabou de ter maio de 68. Em maio de 68 tinha uma efervescência. E eu tinha um amigo que tinha um livro de frases que eram escritas nas paredes de maio de 68, nas paredes de Paris, pelos alunos, né, naquela confusão. Uma delas dizia o seguinte: Deus está morto, Marx está morto,
Freud está morto, Nietzsche está morto e eu mesmo não estou me sentindo muito bem. Quer dizer, a questão que Lacan está tomando aqui, embora tenha a seriedade de poder estar trabalhando com um autor super trágico, um autor que se remete aos autores trágicos, que eu já falei para vocês, que são erradamente chamados pré-socráticos. E está trabalhando com a noção de paradoxo, que vem da escola de Megara, do Euclides. E ele trabalha também com os estoicos. Enfim, Nietzsche é um homem que vem da filosofia, faz a filosofia marginal, quer dizer, ao mesmo tempo Lacan está tomando isso tudo para poder lidar com o que ele vai lidar agora, sobre esse paradoxo do gozo, o gozo da transgressão. Ele precisa do Nietzsche para isso, mas ao mesmo tempo é muito atual naquele momento de 69 para a garotada, para quem ele está dando aula, é Nietzsche, tá? Bom, eu vou ler a parte do Nietzsche que é belíssima, a parte que é a responsável pela popularidade dessa frase, que apareceu na Gaia Ciência, que é a obra mais considerada principal do Nietzsche. Ele diz assim: Deus está morto. Deus permanece morto, e quem matou fomos nós. Como haveremos de nos consolar, nós, os algozes dos algozes? O que o mundo possuiu até agora, de mais sagrado e mais poderoso, sucumbiu exângue, quer dizer, pálido, débil, enfraquecido, sem sangue, sem forças, exausto, lívido, aos golpes de nossas lâminas. Quem nos limpará? Qual a água que nos lavará? Que solenidade de desagravo! Desagravo é reparação do erro, é a correção do dano moral. Haveremos de inventar. A grandiosidade deste ato não será demasiada para nós? Não teremos de nos tornar nós próprios deuses para parecermos apenas dignos dele? Nunca mais existiu ato mais grandioso e quem quer que nasça depois de nós passará a fazer parte, mercê, quer dizer, pela graça, deste ato de uma história superior a toda a história até hoje. É bonito, né? Então, Freud era um leitor de Nietzsche. A noção do chamado id, do isso, essa força que se expressa de dentro da gente, que você não tem controle dela, ele tirou do Nietzsche. É um autor que vale a pena ler, mas chega a incomodar ler às vezes. Continua Lacan. Eis, portanto, a problemática da qual partimos. Nela desenvolve-se o signo, quer dizer, a marca, que eu lhes propunha no grafo. O grafo é um conjunto de pontos que são ligados ou não por uma linha. Sob a forma S de, abre parênteses, A barrado, fecha parênteses, que é ao mesmo tempo é o ideal do eu. Esse ideal do eu, o eu, ego, chamado ego, tem um ideal. Esse ideal do eu, na realidade, é o ideal do outro, do grande outro, dos sócios. Então, eu, para ser gente, tenho que ter um computador maravilhoso. O meu celular tem que ser não sei o que lá. A minha casa tem que ter tal e tal proporção. Eu tenho que morar no bairro tal. Eu tenho que morar numa cobertura. O meu carro tem que ser esse, assim, assim. Eu tenho que ter um relógio que eu controlo a casa o tempo inteiro. E aí eu tenho que me enfeitar de uma porção de bobagens que o sócio está me impondo,
que eu cumpra isso como um ideal. Eu tenho que fazer parte dele, e sendo gente a partir desse ideal que não saiu de dentro de mim, que eu estou mergulhado dentro dele. E ele continua, situando-se vocês também onde? Na parte superior à esquerda, ele se indica como a resposta derradeira, quer dizer, a última resposta, à garantia pedida ao outro, ao grande outro, aos sócios, no sentido dessa lei pequenininha agora, articulada o mais profundamente no inconsciente. Quer dizer, tudo que você escolhe, seja a decoração da sua casa, o marido, o nome do filho, a roupa que você vai vestir, a profissão, quem está gerenciando isso tudo é o seu inconsciente. Ele é superior a tudo, embora apareça pequenininho aqui, mas é ele que dá toda a, a feitura e o acabamento do que você, na verdade, está fazendo. Situando-se, eu já falei, se nada mais há senão a falta, a manca aí é falta, mas é também manca, é capenga. O grande outro se esvai. E o significante, quer dizer, a imagem acústica, o mais importante, é aí o significante da morte. Então, agora vocês estão vendo com o Covid isso acontecer, né? O que adianta tanta coisa se o que te sobra? A morte. Mais nada. Tudo se esvai. E as pessoas estão passando por isso. Então, eu não peguei esse texto à toa. Ele é a ética da psicanálise. E, na verdade, é mais para vocês, como ele chama, são os novos, os jovens analistas, mas serve também para vocês que estão lidando com umas situações muito perversas em relação à lei. O cara vai depor e aí ele não fala nada. Ele estava contando que ele era muito importante, que ele podia muito. Aí a comunidade a qual ele pertence puxa o carro e fala, olha, a gente está fora. A gente, aliás, não quer nem a nossa bandeira mais participando de qualquer manifestação relacionada com o mundo que você pertence. O que você fez foi muito grave para a nossa comunidade. Então, ele vai e emudece diante, na hora que ele tem que dizer, se responsabilizar pelo que acabou de dizer a respeito do Supremo Tribunal Federal brasileiro, que ia botar todos na cadeia, todo mundo era um lixo, todo mundo não prestava. Ele teria que se explicar sobre isso. Mas ele tinha a confiança de ter uma comunidade, um grande outro que o suportava. Só que esse grande outro puxou o carrinho e falou, não, tem limite para isso. Agora é você com você mesmo. Aí ele vai e se cala. Foi o que acabou de acontecer hoje. É em função dessa posição, ela mesma suspensa ao paradoxo da lei, que se propõe o paradoxo do gozo, que tentamos articular agora. Então, isso serve tanto para vocês pensarem nas grandes perdas que nós estamos tendo nesse momento real, em função de uma pandemia, como nos desastres que nós estamos atravessando em função de um mau governante. Não é o governo todo. O governo está segurando um país, mas a preço de segmentos do governo que trabalham sem parar para que a saúde funcione, para que o dinheiro entre, porque
o governante se opõe o tempo inteiro e os aliados do governante também se opõem o tempo inteiro, como se negando que existe uma pandemia e que a gente não tem data para acabar com ela, e como se, ao invés de eu arregaçar a manga e botar todo o meu esforço para dar conta dessa pandemia o mais rápido possível e de sustentar um povo, eu estou mais preocupado com se eu vou entrar para um bom cargo daqui a pouco. Eu nem sei se eu vou sobreviver ao Covid, pode ser que eu morra ali na esquina, mas eu vou tentar, quem sabe, ser eleito ou então entrar num cargo importante. Então eu vendo a minha alma. Ou eu nem preciso vender a alma, porque eu já estou tão livre, porque ninguém me pega, né? Noli me tangere, né? Tá tudo bem para mim, eu faço o que eu quiser. Então, tanto faz para mim, eu não estou aí para o cargo que eu exerço, que eu me comprometi. Não, não. Isso não vem ao caso, se estão morrendo pessoas, nada disso. Então, nós estamos vivendo esse paradoxo. E aí nós estamos podendo ver o gozo da transgressão da lei, da grande lei, da lei mesmo. Tá? Parando aqui. Um abraço. Depois a gente vai continuar com o Lacan, que é um teórico que dá sustentação a isso.